Pois é que esse causo me foi contado lá nas bandas de Monte do Galo, por um cabra chamado Januário, um vaqueiro véi, de chapéu puído e olhar que já tinha visto coisa demais nesse mundo. Sentado num tamborete de madeira, com o cigarro apagado no canto da boca, aí um copo de pinga tremendo na mão, ele começou a falar do seu Clementino, um cabra quieto, homem trabalhador, que morava num sítio afastado, bem no pé da serra. Diz que era homem bom, mas cabeça dura feito caco de pote seco. Um dia, seu Clementino caiu doente de um jeito feio. Febre alta, tremedeira, corpo mole. Os doutores da cidade disseram que era mal de ar ruim e que só um milagre dava jeito. Foi aí que o Clementino, suando feito tampa de chaleira, fez uma promessa pro Santo Antônio. Prometeu que se sarasse da doença. Ia fazer uma promessa de penitência. Andar descalço até a igrejinha de barro que tinha no alto do morro, levando uma cruz de madeira nas costas e jejuando o caminho todo, sem comer nem beber. Era promessa braba, daquelas que o povo antigo fazia com medo e fé. E é que o homem sarou. Milagre mesmo. Não deu 3 dias. Já estava andando pelo sítio, dando milho pras galinhas e tomando café com beiju. Só que aí, o tempo passou e a promessa ficou só na boca. Seu Clementino foi empurrando com a barriga, dizendo que ia cumprir na outra semana, depois da colheita, depois da chuva. E nunca ia. Os vizinhos viviam lembrando. E a promessa, Clementino? Vai esquecer, é? Mas ele dava risada. Ah, Santo Antônio entende. Tô esperando só passar a gripe das galinhas. Só que os meses foram passando. E num certo dia, começou a coisa esquisita. Primeiro, o sino da igrejinha começou a bater sozinho de madrugada. Bimbava 1, 2, 3 vezes. E parava. Depois, a horta de seu Clementino murchou do nada, como se tivesse sido queimada por vento quente. As galinhas pararam de botar e o cachorro, que era valente, passou a ganir no canto do terreiro toda noite, olhando pro mato como se visse coisa ruim. Naquela semana, o Clementino sonhou com uma figura encapuzada que dizia assim, com a voz grossa igual trovão abafado: "A cruz que tu prometeu, agora é tua dívida." Acordou banhado de suor, com o corpo doído e a cruz do pescoço arrebentada no chão. Mesmo assim, o cabra não ligou. Disse que era só sonho de quem comeu demais. Mas na noite seguinte, a coisa piorou. Enquanto dormia, sentiu um peso enorme nas costas, como se alguém tivesse sentado em cima dele. Tentou gritar, mas a voz não saía. Quando abriu os olhos, jurou que viu um vulto preto, com os dedos compridos segurando um rosário de caveira e o rosto coberto por um pano escuro. Tu me chamou. Agora vai ter que me levar. De manhã cedo, o Clementino estava branco, feito cera de vela. Contou para a mulher, Dona Alzira, que ia cumprir a promessa de qualquer jeito. Pegou a cruz de madeira que tinha feito quando prometeu, amarrou nas costas e saiu andando descalço, mesmo com o sol escaldando o chão. Subiu o morro sem falar com ninguém. Quem viu diz que ele andava como se estivesse sendo puxado por alguma coisa, tropeçando, suando frio e olhando para os lados como se visse gente que não estava ali. Lá no alto, chegou na igrejinha e entrou sozinho. Mas aí que vem a parte que ninguém esquece. Diz o povo que assim que o Clementino entrou na igreja, a porta bateu com um estrondo tão forte que rachou a parede. A cruz ficou encostada do lado de fora e lá dentro ninguém ouviu reza, nem grito, nem som nenhum. Só silêncio. Ficou assim por mais de 1 hora. Quando a porta abriu sozinha, ele saiu de joelhos, o rosto coberto de terra, os olhos revirados e a boca murmurando coisas que ninguém entendia. Foi levado para casa nos braços do povo e passou 3 dias sem dizer palavra. No 4º dia, acordou gritando. Ele disse que volto todo ano, na mesma noite, e trago o que é meu. Depois disso, seu Clementino mudou.
Virou um homem calado, não ia mais à venda, não olhava ninguém no olho e passava os dias trancado dentro de casa, rezando com um terço preto e queimando incenso feito padre em dia santo. Mas todo ano, na mesma data da promessa, sumia do sítio. Ia pro mato com a cruz nas costas e só voltava no outro dia, sujo, arranhado, com o corpo roxo de pancada e o cheiro de vela fria grudado nele. Dona Alzira dizia que ele conversava com a sombra da figueira e pedia para não levar mais ninguém da casa. E foi assim, até o dia em que ele sumiu de vez. Era noite de promessa. Ele pegou a cruz, olhou para a mulher com o olhar já meio perdido e disse: "Hoje eu vou mais longe. Talvez não volte, mas tu reza por mim, que eu cumpro minha parte." Saiu no escuro, com a lua fina lá no céu, igual no dia em que tudo começou. No outro dia, só acharam a cruz fincada no alto do morro, bem em frente à porta da igrejinha. Tinha marca de fogo no chão e um cheiro ruim que nem o vento levava. Nunca mais ninguém viu o Clementino. O povo comenta até hoje. Uns dizem que o santo perdoou, mas o coisa ruim já tinha botado reparo e levou a alma dele como pagamento atrasado. Outros juram que foi castigo por zombar da fé, mas todos concordam numa coisa: promessa feita é dívida sagrada, e dívida sagrada não se paga com desculpa. No sertão, promessa tem peso, tem alma, e às vezes quem cobra não é do céu, não, é das profundezas. E tem uns que só aparecem quando a gente esquece do que prometeu no aperreio. Então, se algum dia você, doente ou em desespero, abrir a boca para prometer algo aos céus, pense bem, porque o céu escuta, mas o que mora no breu também. E se você prometer e esquecer, pode ter certeza, uma hora alguém vem cobrar. E como dizia seu Januário, no final do causo, olhando fixo para a fogueira, no sertão, até o vento conhece a voz de quem mente. E quem mente para santo chama coisa pior que assombração. Pois não é que esse causo aqui quem me contou foi Dona Assunta, mulher de rezadeira lá das bandas de pau-ferro, interiorzão onde o tempo anda mais devagar que burro velho em ladeira. Segundo ela, aconteceu com a prima dela, uma moça chamada Zefinha, dessas bem direitas, de saia abaixo do joelho, cabelo sempre trançado e medo de alma mais que de cobra no mato. Zefinha morava com os pais num sítio cercado de mato e açude, desses que o silêncio é tão grande que a gente escuta até pensamento ruim passando. Era um lugar pacato, mas que guardava seus mistérios, como todo canto de roça que se preze. Zefinha era responsável, daquelas que acordava cedo para tirar leite, cuidar das galinhas e ainda rezar antes do sol nascer. Mas uma coisa era certa: ela nunca ia no açude sozinha, nem de dia. Dizia que sentia uma friagem no espinhaço só de pensar em pegar água lá. Mas num dia de muito calor, o pai dela, seu Vitorino, pediu para ela ir buscar água, porque ele estava atolado mexendo na terra, e a mãe com febre. Zefinha relutou, mas foi, com o balde na cabeça e a coragem na ponta dos pés. E foi aí que as coisas começaram a sair do eixo, como pano que escapa da costura. No caminho, o sol estava forte, mas o ar parecia parado, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Quando Zefinha passou pelo tronco seco, que ficava na curva do carreiro, ela sentiu como se tivesse alguém atrás. Não ouviu passo, nem sopro, só aquele sentimento que arrepia até o juízo. Virou devagar, mas não viu ninguém. Continuou andando, mas a sensação piorou. A cada passo, parecia que outro vinha junto, acompanhando do lado, quieto feito cobra no cio. Ela apertou o passo, mas o quê? Apertou junto, igual sombra grudada em pé de gente. Chegando no açude, o ar esfriou de repente, mesmo com o sol ainda quente no céu. A água estava parada, mas refletia estranho, como se tivesse alguma coisa no fundo mexendo.
Zefinha abaixou para encher o balde e foi aí que viu uma sombra bem atrás dela, no reflexo da água. Só que quando olhava para trás, não via nada. Voltava os olhos pro reflexo e lá tava de novo, alta, magra, com um tipo de chapéu ou panagem cobrindo a cabeça. A moça largou o balde na beira do açude e saiu correndo feito alma fugida do corpo. Chegou em casa tremendo mais que vara verde em temporal. Contou pro pai, que só disse: "Isso é cansaço, Zefinha. Essas coisas é da tua cabeça." Mas a mãe, que era mulher de fé e sentia o peso das coisas invisível, pegou logo o rosário e benzeu a menina com um raminho de arruda. Só que de lá pra frente, toda vez que Zefinha passava no terreiro ou ia pra roça, ela via aquela sombra de novo, sempre do lado, sempre calada, como se esperasse uma chance de falar. E o pior, ninguém mais via, só ela. Aquilo virou um tormento. Teve uma noite, já de tardezinha, que a mãe dela ouviu a menina conversando baixinho perto da janela. Pensou que era ela cantando moda de viola, mas quando foi espiar, viu Zefinha parada, olhando fixo pro escuro do mato e murmurando: "Não posso ir agora." Já disse: "Não posso." A mãe ficou assustada e trancou a janela na hora. Chamou o padre no outro dia e ele foi lá, benzeu a casa toda, colocou sal nos cantos, acendeu vela na encruzilhada, mas mesmo assim, a sombra não largava a moça. A vizinhança começou a cochichar. Uns diziam que Zefinha estava com o corpo aberto, outros que tinha cruzado com alguma coisa no mato que não era deste mundo. E como em lugar pequeno tudo vira caso, o povo dizia que o açude era fundo demais e que antigamente um homem tinha se afogado lá num dia de sexta-feira santa. Pode ser alma penada querendo companhia para não ficar só no fundo da água, diziam os mais velhos, com olhar cabreiro. Seja o que for, a sombra seguia Zefinha feito promessa, feita e não paga. Zefinha começou a definhar. Já não comia direito. Vivia deitada com o olho perdido, como se tivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Quando a sombra chegava mais perto, ela sentia tontura e dizia que ouvia uma voz grave dizendo: "Agora você me viu, agora você me pertence." O povo do sítio ficou tão assustado que fizeram uma novena de 7 noites direto. Mas na última noite, ela sumiu. Sumiu como o vento que entra por baixo da porta. Sem fazer barulho, sem dar adeus, sem deixar rastro. Buscaram por toda parte. Mato, roça, açude. Até cavaram um buraco perto da pedra do brejo. Mas nada. Só acharam o lenço dela dobrado em cima do tronco seco da curva do carreiro. O mesmo onde ela sentiu a presença pela primeira vez. O lenço estava úmido e com cheiro de arruda queimada. Depois disso, o açude secou como nunca antes. A água sumiu, mas mesmo seco, ninguém tem coragem de passar perto. Dizem que de noite ainda se ouve passos de dois indo em direção ao mato, mas só uma pegada aparece no chão. E Dona Assunta, que contou esse causo, sempre dizia no final: "Tem coisa nesse mundo que a gente só enxerga com a alma, e a alma vê mais do que olho, viu?" Até hoje, quando a noite cai e o silêncio se deita no terreiro, o povo reza antes de sair de casa, porque lá no sertão, o escuro não é só falta de luz, é onde as coisas que a gente não entende se esconde. E como dizia seu Vitorino, pai da Zefinha, quem vê sombra onde não tem corpo, tá mexendo com o lado de lá, e o lado de lá cobra caro. Pois bem, minha gente, o causo que eu vou contar hoje foi passado para mim por Dona Raimundinha, uma velha benzedeira das bandas de Catolé do Rocha. Ela jurava de pé junto que isso aconteceu mesmo, nos tempos dela de mocinha, lá pros anos de 1960. O povo do lugar conhecia uma mulher chamada Dona Quitéria, mulher de respeito, das antigas, sabida nas ervas, nas rezas
e nas promessas. Era daquelas que acalmava a criança só com um sopro e sarava cobreiro com 2 tapinhas e uma Ave Maria. Morava sozinha, num sítio mais pra lá do que pra cá, com uma cadeira de balanço na varanda que era o xodó dela. Todo fim de tarde, ela se sentava ali com o terço na mão, olhando a estrada de barro passar o tempo. O povo dizia que aquela cadeira de balanço era presente de casamento, que seu Joaquim, o finado marido dela, deu no tempo que os dois ainda eram vivos e apaixonados. Depois que ele morreu de derrame, a cadeira virou o lugar onde ela passava as tardes inteiras, olhando o mato e murmurando umas preces baixinho, como quem conversa com o além. Tinha dia que ela ria sozinha, tinha dia que chorava baixinho, mas ninguém mexia com ela, porque todos ali sabiam que Dona Quitéria era respeitada até por coisa que não se via com os olhos. E se tem uma coisa que o sertanejo aprende desde cedo, é que com o invisível não se brinca, nem se faz pouco. O tempo passou, Dona Quitéria ficou doente de cama, e um certo dia, lá por volta do mês de agosto, o sino da igrejinha bateu triste, anunciando que ela tinha partido. O povo acudiu, todo mundo compareceu no velório, porque apesar de ser sozinha, ela era querida por demais. Enterraram a velha com reza forte, vela grossa e promessa acesa. Só que depois do enterro, começaram as coisas estranhas. A cadeira que tinha ficado lá na varanda começou a balançar sozinha todo fim de tarde, na mesma hora em que a finada sentava para rezar. E não era vento não, moço. Tinha dia que o tempo estava parado, que nem relógio quebrado. E mesmo assim, a cadeira fazia aquele vai e vem, mansinho, como se esperasse visita. Seu Firmino, que morava na casa da frente, foi o primeiro a notar. Disse que um dia, voltando da roça, viu a cadeira balançando e escutou o terço batendo nas mãos de alguém. Mas quando olhou direito, não tinha ninguém ali. Pensou que era cansaço, fome, sei lá. Mas no outro dia, aconteceu de novo. Aí começou a espalhar no povoado. Todo mundo queria ir ver. E foram indo, um por um, uns com medo, outros com curiosidade. Mas todos voltavam pálido, com os olhos arregalados e dizendo a mesma coisa. Parece que tem alguém sentado ali, mas a gente não vê, só sente. Teve uma vez que um rapaz novo, metido a besta, desses que chega da cidade achando que é sabido, quis provar que era tudo bobagem. Disse que ia dormir na varanda de Dona Quitéria, na cadeira mesmo, para mostrar que o povo era só supersticioso. O nome dele era Luizinho, filho de um parente distante da velha. Pois não é que o cabra ficou lá até anoitecer, sentou na cadeira, tirou o sapato e ficou rindo. Só que quando deu mais ou menos umas 8:30 da noite, o povo escutou ele gritar feito alma penada, correr para fora da varanda tropeçando e jurando que tinha sentido 2 mãos geladas empurrando ele dali. Depois desse dia, ninguém mais teve coragem de chegar perto da casa de noite. A cadeira ficou lá, balançando dia após dia, como se a dona ainda estivesse ali, vigiando o terreiro, esperando algum compadre para prociar ou uma criança para abençoar. E o mais esquisito é que, quando alguém tentava tirar a cadeira do lugar, ela voltava sozinha para a mesma posição. Seu Adalto, que tentou guardar a cadeira no paiol, contou que no outro dia ela apareceu de novo na varanda, no mesmo canto, virada para o mesmo lado, com a madeira rangendo baixinho, feito queixa de alma velha. Dizem também que nas noites de lua cheia, se a gente ficar em silêncio, dá para escutar a reza da Dona Quitéria, ecoando baixinho, junto com o ranger da madeira. É uma Ave Maria arrastada, com a voz cansada e firme, como ela rezava quando era viva. O povo aprendeu a respeitar o espaço dela. Ninguém entrou mais na casa e a cadeira virou espécie de altar. Quem passa faz o sinal da cruz. Quem bebe demais nem olha. E as crianças são ensinadas desde pequenas a respeitar a varanda da velha benzedeira. Seu Mané Bento, um dos mais velhos do lugar, diz que o espírito dela ficou porque ela não queria deixar a terra
enquanto não tivesse certeza de que ninguém ia mexer com as coisas dela, nem esquecer das rezas. Ela era dessas, de palavra firme e presença forte. E é por isso que a cadeira balança. Não é assombração no sentido ruim, é só a presença dela ali, fazendo morada até hoje, tomando conta da casa como fazia em vida. Tem alma que não vai embora de uma vez, dizia ele. Fica por perto, vigiando o que é seu. Até hoje, de tempos em tempos, aparece um curioso querendo ver a tal cadeira. Uns dizem que viram uma luzinha dentro da casa. Outros juram que a cadeira só balança para quem tem fé, ou para quem tá com o coração limpo. Teve até um forasteiro que quis comprar a casa para transformar em pousada rústica, mas bastou ele pisar no alpendre que o chapéu dele voou sozinho no vento parado. Foi embora no mesmo dia, dizendo que ali tinha coisa demais para a cabeça dele. E é assim que o povo do interior guarda os causos, não em livro, mas em memória, em fala, em cadeira de balanço que ninguém se atreve a sentar. No sertão, até as ausências são cheias de presença. E como dizia Dona Raimundinha no fim do causo, tem cadeira que não é só para descansar o corpo, é para assentar saudade. E às vezes, saudade é o que mais pesa. Então, se um dia você passar por essas bandas e ver uma cadeira balançando sozinha, não chame de assombração, chame de lembrança. Pois não é que esse causo quem me contou foi o velho Amâncio das Dores, um tropeiro dos tempos bons, daqueles que conhecia mais atalho de mato do que padre conhece salmo. Homem vivido, com a pele curtida de sol e a língua mais afiada que faca de cortar cana. Morava nas bandas de Mulungu, num casebre de barro batido, rodeado de galinha e lembrança ruim. Diz ele que viu coisa na estrada da morte que nem o mais cético dos vivos teria coragem de rir. Você acredita ou não, o bicho apareceu na minha frente. E se eu tivesse mentindo, que Deus me castigue agora mesmo, dizia ele com o zóio miúdo arregalado e um fiapo de medo preso na garganta. A tal estrada da morte, como o povo chamava, era um trecho de chão batido que ligava o sítio Caldeirão até o povoado de Pedra Miúda. O nome vinha de longe, por conta de uns acidentes esquisitos, umas mortes sem explicação e uns desaparecimentos que ninguém nunca resolveu direito. O povo dizia que a estrada era amaldiçoada, que tinha coisa enterrada ali, alma penada, promessa quebrada e assombração sem rumo. Mas o seu Amâncio, naquele tempo, era novo e só acreditava no que o zóio dele via. E foi justamente com o zóio dele que viu o tal cavalo. Era noite de lua cheia, das boas, clareando tanto que parecia até dia com lâmpada fraca. Seu Amâncio vinha voltando de uma entrega de sal e feijão, lá no alto do serrote do padre. A tropa vinha cansada, mas firme. E o silêncio era só o trote dos burros e o canto das corujas vigiando tudo. Quando chegou no trecho conhecido como Curva da Morte, que tem esse nome desde um caminhão desceu ladeira abaixo levando 10 almas junto, foi que o bicho apareceu. E não tô falando de bicho comum, não. Era coisa de outro mundo. Dessas que faz a espinha gelar mesmo com calor de 40 graus. Do nada, sem barulho, sem poeira, sem aviso, um cavalo branco apareceu no meio da estrada. Não vinha trotando, nem correndo, nem bufando. Só tava ali, parado, branco que nem lençol novo, grande que nem um garrote e com os olhos. Rapaz, os olhos do bicho era vermelho igual brasa em fim de fogueira. Seu Amâncio puxou a rédea, os burros travaram e ele ficou ali, só encarando. Disse que tentou mexer os dedos, mas parecia que a alma tinha congelado dentro do corpo. O cavalo não fazia nada, só olhava, mas aquele olhar parecia que lia tudo dentro da gente. E não foi só isso, não. O bicho começou a andar, devagarzinho, em direção a ele. Cada passo do cavalo fazia o chão estremecer, mas não tinha barulho de casco, não.
Parecia que ele flutuava, mas afundava a terra ao mesmo tempo. Quando ficou perto, o cavalo parou de novo e baixou a cabeça, como quem estava dizendo: "Me segue." E foi aí que o medo virou reza, e a reza virou promessa. Seu Amâncio fechou os olhos e disse que se saísse dali vivo, nunca mais ia duvidar de causo contado por velho, nem jurar em vão. Mas quando abriu os olhos de novo, o cavalo tinha sumido. Seu Amâncio não quis saber de dormir na beira da estrada, não. Tava com o coração batendo mais rápido que tambor em festa de reizado. Tocou os burros no susto e chegou em casa quase de manhã, suado, pálido e com os joelhos tremendo que nem vara verde. Quando contou a história, o povo deu risada, achando que era invenção de tropeiro cansado. Mas foi só 3 dias depois que chegou a notícia. Um irmão dele, que morava no Maranhão, tinha morrido naquele mesmo horário em que ele viu o cavalo. Tava escrito, foi aviso, repetia ele sempre que contava. Depois desse dia, seu Amâncio mudou. Não bebia mais cachaça de segunda, parou de caçoar dos causos dos mais antigos e passou a acender vela toda sexta-feira. Dizia que aquele cavalo não era bicho, era alma, alma enviada para dar recado, para avisar, para preparar o espírito. O cavalo branco é anúncio de passagem. Quando aparece, é porque tem alguém do outro lado chamando, dizia ele, com os olhos mirando o horizonte, como se ainda visse o bicho parado lá na curva. E o mais estranho, nunca mais passou pela estrada da morte. O povo da vila, depois desse relato, começou a prestar mais atenção. Quem tinha parente doente já andava olhando para as encruzilhadas. Quem ouvia cavalo trotando de noite se benzia com tudo que tinha: cruz, alho, reza e até espinho de mandacaru. E a fama da estrada da morte só cresceu. Um dia, até mandaram fazer um cruzeiro de madeira no local onde o cavalo apareceu, para apaziguar as almas, como disse a comadre Adalgisa, rezadeira das boas. Mas até hoje ninguém teve coragem de mexer com a madeira do cruzeiro. Dizem que quem tirar, sonha com o cavalo. E o mais curioso é que o tal cavalo branco apareceu mais de uma vez. Gente diferente, em dias diferentes, todos dizendo a mesma coisa. O bicho branco, parado, encarando com olhos vermelhos, sem fazer barulho, sem mexer o rabo, e sempre que ele aparecia, alguém da vila morria. Nunca foi visto por criança, nem por mulher, só por homem que já tinha passado dos 30 e carregava algum peso na consciência. O povo dizia que o cavalo só mostrava a quem tinha conta pendente com o outro lado. E o recado era claro: te prepara, que tá chegando a hora. Hoje em dia, seu Amâncio já não tá mais entre nós. Morreu velho, em paz, dormindo. Mas até o último dia contava o causo do cavalo branco. Dizia que todo ano, no dia da morte do irmão, acendia uma vela e deixava um punhado de sal na porta, pro cavalo saber que ele ainda lembrava. E sempre encerrava com a mesma frase: quem não acredita em causo, que vá dormir no meio do mato e escute o que ele tem para dizer. Porque no sertão, até o vento conta história. E quem não escuta é porque já tá surdo de alma. Pois não, é que esse causo aí quem me contou foi o velho Genival, um cabra calejado de roça, daqueles que conhece cada curva do mato só pelo cheiro do vento. Homem vivido, com ruga de quem já plantou mais mandioca do que viu gente, e que nunca arredava o pé de casa sem levar um rosário no bolso e uma reza na ponta da língua. Ele dizia, com o zóio meio apertado, olhando pro nada, que lá pros lados do riacho seco, numas vereda estreita que só passa um jumento de cada vez, tinha uma luz que andava sozinha no escuro da noite. Não era estrela cadente, nem vagalume, nem candeia de ninguém. Era uma luz diferente, viva, que se mexia como se tivesse perna e intenção. E ele garantia,
Quem segue ela não volta direito não, moço. O povo da vila sempre falava dessa tal luz, mas era tudo cochicho, sabe? Ninguém tinha coragem de contar alto, como se só de falar ela pudesse ouvir. Diziam que ela aparecia, mas era depois das 11 da noite, quando o silêncio do mato virava um zunido no ouvido, e até o galo respeitava a escuridão. Seu Genival jurava que viu com os próprios olhos, quando voltava de uma pescaria mais tarde que o costume. Disse que a lamparina se acendeu do nada, lá no meio da trilha de barro, e começou a se mexer devagar, como se chamasse ele. Ela danava para frente e depois parava, como quem espera, dizia o velho com os olhos arregalando na lembrança. No começo, Genival pensou que fosse algum cristão perdido, tentando achar o caminho de casa. Gritou um "oh" de casa, e nada. A luz parou de se mexer. Ficou só tremelicando no mesmo canto, acesa, firme e estranha. O homem, curioso, feito menino, resolveu chegar mais perto. Cada passo que dava, a luz recuava um pouco, como se estivesse brincando com ele. Mas era um brincar sem graça, dizia ele. Um brincar de doido que gela a espinha. A mata, que antes só murmurava, começou a chiar, como se os bichos soubessem de coisa que o homem não sabia. Foi aí que seu Genival disse que sentiu uma coisa esquisita. O corpo pesou, o coração batia fora do compasso, e a candeia que ele levava na mão apagou sozinha, sem vento, sem nada. Ele ficou parado, sem saber se rezava ou corria. A tal luz continuava ali, flutuando uns 4 palmos do chão, firme que só. Só que agora, ela começou a vir para cima dele, devagarzinho. E foi nesse momento que ele viu. Dentro da luz, tinha um vulto, pequeno, encurvado, parecendo criança, ou algo que queria parecer. O velho caiu para trás, tremendo que nem vara verde. Disse que tentou gritar, mas a voz tinha sumido do gogó. Quando se levantou, a luz estava ali na frente, perto demais, iluminando só o chão ao redor, como se o resto do mundo tivesse sumido. E foi aí que ele escutou, não um som alto, não um estalo, mas um sussurro, fraco, mas claro. Me segue. Ele jurou por tudo quanto é santo que ouviu aquilo vindo da luz. Mas eu não sou besta, não. Ele contava. Dei foi meia volta e saí correndo mais do que mula com marimbondo na bunda. Depois disso, Genival passou mais de mês sem sair de casa à noite. Tava pálido, com os olhos fundo e os pensamentos revirados. O povo dizia que ele tinha topado com a luz do encanto, uma entidade antiga que aparece para quem tem coração aberto demais, ou curioso, além da conta. Uns falavam que era alma penada de criança, outros diziam que era isca do demo para arrastar vivente para o fundo do mato. Mas todo mundo concordava numa coisa: quem seguia se perdia, e os que voltavam, voltavam diferente, com a cabeça meio torta pro mundo. Teve um outro cabra, o Juvenal de Dona Firmina, que não acreditava nessas prosas de véio. Disse que era tudo invenção para assustar menino. Um dia, embriagado de cachaça e valentia, saiu pelo mesmo caminho onde seu Genival tinha visto a luz. O povo até tentou segurar, mas ele falou rindo: quero só ver se essa lamparina voadora acende para mim. Sumiu no escuro da trilha e só voltou no outro dia, descalço, coberto de lama, falando enrolado e com o cabelo todo raspado do lado esquerdo. Nunca mais foi o mesmo. Ficava falando sozinho, dizendo que a menina da luz mora num buraco no mato. Dali em diante, ninguém mais quis passar por aquele carreiro de noite. A trilha virou assunto proibido na venda. E quem ousava falar dava 3 batidas na madeira e benzia a boca. Seu Genival parou de contar o causo por um tempo. Dizia que quanto mais falava, mais sonhava com ela. Mas um dia, já velho, sentado na sombra do pé de jambo, me chamou com o dedo e disse: "Ô menino, não esquece desse causo. Não, essas luz que anda só é igual promessa de defunto. Aparece para quem não devia ver."
Hoje em dia, aquele trecho da trilha tá tomado de mato. Ninguém mais passa lá. Mas dizem que se tu ficar calado na beirada, ali por volta da meia-noite, dá pra ver um clarão se mexendo lá no fundo, piscando feito olho em escuridão. Os antigos juram que ela ainda procura alguém que aceite seguir. Uma alma nova, inocente ou curiosa o bastante para dar o primeiro passo. Porque, como dizia Dona Lourdes, mulher de fé e visão, tem coisa nesse mundo que não é nem bicho, nem gente. É mistério. E mistério, meu filho, se respeita em silêncio. E assim ficou esse causo da luz do carreiro, contada de boca em boca, como aviso e lembrança de que o mato tem dono e o escuro também. No sertão, cada assobio do vento carrega um segredo, e nem todo clarão é bênção. Quando a noite cair e você ouvir um chamado doce vindo da beira do caminho, pense bem se vale a pena seguir. Porque, como disse seu Genival, com o dedo levantado e a voz embargada, se a luz não tem dono e anda só, é porque carrega quem segue. E nesse Brasilzão de interior, tem história que a gente não conta, só ouve e respeita. Nas banda quente e poeirenta de cedro, interiorzão onde o tempo anda devagar e o povo ainda acende lamparina nas noites sem lua, corre um causo que até os mais velhos evitam comentar com muito gosto. A tal da Cruz da Encruzilhada é um marco que fica bem no entroncamento de 3 estradinhas de chão batido, tudo rodeado por mato fechado, cercado de mistério e de silêncio que pesa no peito. Dizem que toda quinta-feira santa, quando o relógio passa das 11 da noite, um grito vindo debaixo da terra rasga o sossego da escuridão. Um grito de fazer o sangue gelar e a espinha arrepiar feito vara verde. Ninguém sabe ao certo quem é ou o que é, mas todo mundo por lá aprendeu a evitar passar perto da tal cruz nesse dia. Seu Lourenço, homem teimoso que só, daqueles que não acredita em nada que não possa ver com os próprios olhos, resolveu tirar a história a limpo. Isso é invenção de cabra frouxo, dizia ele, rindo alto e desdenhando de quem tentava botar medo. Morava a uns 3 quilômetros da encruzilhada e na véspera da quinta-feira santa daquele ano, anunciou para todo mundo na venda do Zé Gaudêncio que ia lá, sim senhor, ia escutar com os próprios ouvidos o tal grito do além. O povo até tentou dissuadir ele, mas quem disse que homem de cabeça dura escuta conselho? Pegou sua lamparina, 1/3 no bolso por precaução, e se mandou. A noite estava escura feito breu, sem lua no céu, e com uma ventania que gemia entre os galhos secos, parecendo lamento de alma penada. Seu Lourenço chegou na Cruz da Encruzilhada por volta de 11h15 da noite. Se ajeitou ali perto, sentou numa pedra e ficou só escutando. De vez em quando soltava um muxoxo debochado, balançando a cabeça como quem diz, besteira. Mas o tempo foi passando e o silêncio foi virando peso, como se o ar tivesse engrossado, difícil de respirar. Até os grilos silenciaram e a mata parecia segurar o fôlego, como se esperasse algo. Aí, bem na virada da meia-noite, o chão tremeu. Foi uma tremedeira miúda, mas suficiente para seu Lourenço se levantar num pulo. Antes mesmo que pudesse pensar em voltar para casa, o grito veio, um berro agudo, longo, sofrido. Parecia misto de dor, desespero e raiva. Não era voz de bicho, nem de gente. Era algo que vinha das profundezas, lá do fundo da terra, como se o próprio inferno tivesse se abrindo. Seu Lourenço tentou correr, mas as pernas travaram. Caiu de joelhos, tremendo igual vara verde, os olhos arregalados e a boca entreaberta num silêncio de terror. Dizem que ficou ali parado um tempão, imóvel, como se tivesse virado pedra. Foi só no amanhecer que um vaqueiro que passava encontrou ele ali, ajoelhado, com a lamparina apagada caída do lado e os olhos perdidos. Tentou puxar conversa, mas seu Lourenço não respondia.
Foi levado para casa pelos parentes, desacordado, mas vivo. Passou dias sem falar, nem comer direito. A mulher dele, Dona Mariinha, chorava pelos cantos, rezava e acendia vela em tudo quanto era canto da casa. Levaram ele em benzedeira, médico de fora, pastor e padre, mas nada adiantava. O homem parecia ter deixado um pedaço da alma ali naquela encruzilhada maldita. Quando finalmente falou, meses depois, as palavras saíram rouca, arrastada, como se tivessem sido cavadas com sofrimento. A dor grita debaixo da terra. E só, nunca mais explicou. Nunca contou o que viu ou ouviu além do grito. Vivia calado, sentado na cadeira de balanço, olhando para a estrada como se esperasse algo. Às vezes chorava sem motivo, outras vezes se benzia sem dizer palavra. A alegria que tinha se apagou, e o povo notava que os olhos dele nunca mais voltaram a brilhar. Era como se tivesse presenciado coisa que os viventes não devia saber. A partir daquele ano, ninguém mais ousou passar pela cruz da encruzilhada em noite de quinta-feira santa. Nem mesmo os mais céticos, nem os curiosos. O povo entendeu que tem coisa que é melhor deixar quieta, enterrada onde está. Os mais velhos diziam que naquele lugar foi enterrado um injustiçado, alguém que morreu clamando por justiça, ou talvez algo ainda mais antigo, de tempos que nem se lembra mais. Outros juram que ali foi onde enterraram promessa quebrada, pacto não cumprido, ou até o corpo de alguém que foi amaldiçoado. Seja lá o que for, o grito continua. Hoje em dia, quem anda por aquelas bandas ouve os mais antigos contarem esse causo com a voz baixa, o olho desconfiado, sempre olhando pros lados. A cruz continua lá, firme, gasta pelo tempo, coberta de cipó e musgo. Ninguém mexe nela, ninguém chega perto. Tem sempre flor murcha deixada por alguém anônimo, como se ainda tentassem apaziguar o que quer que habite ali. E todo ano, quando chega a Semana Santa, o povo se recolhe cedo, tranca a porta, reza e evita qualquer caminho que leve à encruzilhada. A lembrança do que aconteceu com seu Lourenço ainda assombra a vila. Alguns jovens já tentaram repetir a façanha, achando que o tempo apagou o medo, que tudo não passa de superstição. Mas sempre aparece alguém mais velho, que segura pelo braço e diz: "Menino, respeita o que cê não entende. Vai mexer com o que tá quieto? Não. Ninguém mais duvida que o grito existe. Ele não acontece toda noite, nem todo ano. Mas quando acontece, marca quem escuta. E quem ouve nunca mais é o mesmo. O silêncio depois do grito é o pior. É como se a dor continuasse ali, pairando no ar, misturada com o vento quente do sertão. Seu Lourenço já partiu dessa para melhor. Morreu calado, com a mesma expressão que ficou desde aquela noite. O olhar perdido, a boca entreaberta, como se ainda escutasse o grito vindo debaixo da terra. No enterro, o padre nem mencionou a cruz da encruzilhada, mas todo mundo sabia o que tinha marcado o fim da vida daquele homem. A cruz ainda está lá, esperando o próximo curioso, o próximo teimoso, que ache que tudo não passa de história. Mas o povo de Cedro aprendeu que tem grito que vem da terra, tem dor que é mais funda que cova, e tem história que não é para duvidar.